Todo mundo julga que ele é um perdedor frágil e patético, porque ele só consegue analisar itens, mas ele é instruído pelo mago mais poderoso do mundo. O jovem En é um derrotado inútil que atua como carregador de malas para dois aventureiros prepotentes, que são um guerreiro e uma mulher maga. Eles combatem um rato-monstro colossal. O garoto recua e aguarda sua oportunidade. Os aventureiros terminam logo com o rato, então eles afirmam que é sua vez de localizar algo precioso no cadáver. Eles o usam como servo por causa de sua classe inferior, que é avaliador de objetos, e ele nem consegue reclamar porque sabe que eles possuem razão. Nessa trama, uma criança obtém uma classe de trabalho da divindade da luz no nascimento, enquanto a divindade das trevas concede a ele uma perícia. A habilidade pode ser evoluída após esforço duro e vivência, mas a classe de trabalho jamais muda. No topo da escala tem a classe rara, como os estrategistas e marechais que apenas poucas pessoas atingem. Abaixo deles está a classe comum superior, que são aptos para combate, e na base da estrutura está a classe baixa comum, que é o caso do nosso protagonista. Ele imaginou que poderia fazer uma fortuna para si ao localizar tesouros durante as jornadas, mas ele é apenas um subordinado para dois aventureiros. Agora, ele está analisando o corpo do rato-monstro e nota que é de classificação F, mas seus dentes são de classificação D. Ele tenta retirá-los, mas ele nem sequer se move, pois ele não possui vigor em seus braços. Ele solicita ao espadachim Zoid para auxiliá-lo com isso, mas o sujeito manda ele se virar, dizendo para realizar seu trabalho sozinho. Ele diz que é a tarefa do garoto buscar objetos de valor no refúgio, e se ele não consegue nem fazer isso, ele não deveria estar no bando deles. Ele arremessa uma pedra na cabeça do rapaz, o que o deixa colérico, mas quando a espadachim o golpeia por encará-lo, ele age como um submisso e se desculpa. Ele não tem saída a não ser retalhar o cadáver do rato com as próprias mãos. Enquanto os dois aventureiros comentam sobre sua classe baixa, eles dizem que a única razão pela qual permitiram ele entrar no grupo é que eles não precisassem carregar despojos de monstros para a guilda para analisá-los, e ele deveria apenas silenciar e ser grato por isso. O garoto En sabe que tem que seguir trabalhando como aventureiro para enriquecer, e então ele reprime seu ódio e também sua angústia. Ele continua acompanhando o Zoid e também a garota bruxa, até que eles de repente deparam com um cadáver de um monstro muito vigoroso, chamado Cão do Inferno. Eles creem que hoje é seu dia de sorte, porque as peças da criatura podem ser comercializadas por muito valor, e dizem ao garoto para iniciar o trabalho imediatamente. O rapaz diz a eles que essa cena parece muito duvidosa, porque os cães do inferno nem são vistos nesse andar. Mas eles dizem a ele para parar de cogitar coisas acima de sua classe. Eles o empurram para o cadáver. Enquanto ele o desmonta, eles avistam outro corpo à distância, e na mesma hora eles ordenam ao garoto avaliar e retirar todas as partes preciosas de seu corpo também. No entanto, ele entra em desespero porque, de acordo com o guia dado a eles pela guilda, esta área não é segura. Ele tenta alertar o espadachim de que ele está sentindo um mau pressentimento sobre todo esse local, mas o idiota convencido manda ele parar de ser um lixo miserável. Se ele quiser manter seu posto, ele ameaça expulsá-lo sem nenhum pagamento se ele partir agora. O rapaz não tem escolha a não ser segui-lo. Logo, eles atingem outra parte da masmorra e carcaças de cães infernais estão espalhadas na frente deles. Zoid e a maga Dioline acham que encontraram fortuna, mas apenas o garoto En percebe que caíram em uma cilada. Ele pede que eles reflitam um pouco sobre a situação com cautela, porque se fosse o aventureiro que abateu esses cães infernais, eles já teriam retirado os materiais valiosos. Mas, infelizmente, o prepotente espadachim Zoid não consegue compreender a lógica e ele diz a moleque para se calar. O garoto aponta para uma alcateia de cães infernais vindo em sua direção, e todos paralisam de medo. O garoto Ian nota o sangue nas presas dos cães infernais e pensa que os cães infernais mortos foram vítimas de uma disputa de território. Os dois aventureiros ficam apreensivos, porque eles não conseguem vencer um único cão infernal, e eles não conseguem nem mesmo escapar. Agora o espadachim Zoid, de repente, tem uma ideia, e diz a Jolin que eles deveriam utilizar o moleque como chamariz. O rapaz entra em pânico ao ouvir isso, mas ele não consegue se defender, pois ela o ataca com feitiço paralisante e ele cai no solo, incapaz de se mexer. E os dois fogem, após incitar bastante os cães infernais para irem para cima do garoto. Ian tá completamente sofrendo agora. Seus gritos de dor podem ser ouvidos por centenas de metros de distância. Mas quando os cães infernais continuam mordendo ele, toda essa aflição acaba trazendo seus sentidos de volta, e ele rompe a paralisia. Ele usa uma pedra para se distanciar dos cães infernais e então atira a comida de dentro da sua bolsa para mantê-los distraídos. Ele manca pela masmorra para fugir. Porém, para agravar ainda mais, Zoid e Joline trancaram a saída. Mas felizmente tem um outro caminho próximo. No entanto, isso leva ele a um beco sem saída. Então ele ouve o barulho dos cães do inferno vindo em sua direção, e ele nota que vai falecer de qualquer maneira. Ele insulta e também pragueja seu trabalho inútil que o fez sofrer a vida inteira, e pensa que se não tivesse o desejo de ser um aventureiro, ele teria vivido uma vida longa e banal. Ele percebe que é tarde demais para se arrepender das coisas, e então resolve pular do penhasco, porque isso seria bem menos sofrido do que ser devorado e mastigado pelos cães do inferno. Ele mergulha no precipício, pensando em como viveu e morreu como um derrotado, e depois de despencar por um longo tempo, ele finalmente atinge o solo. Ele está gravemente ferido, mas ainda não está totalmente morto. E então, de repente, uma bela garota em um vestido branco surge bem diante dele. Ela fica sumindo e surgindo enquanto caminha em direção a ele e então beija sua testa. O garoto admira sua beleza antes de cair desacordado, e quando ele abre os olhos novamente, a garota não está lá. Todavia, todos os seus ferimentos foram milagrosamente regenerados, e ele descobre que esta é uma pequena fonte na base de uma árvore monumental. Ele tenta analisar a água para ver se pode bebê-la, e ele fica boquiaberto quando descobre que essa água é rank S,
Gotas da árvore do mundo podem curar instantaneamente qualquer lesão ou enfermidade séria. Ele então avalia a árvore imensa e descobre que a árvore do mundo gera uma quantidade infinita de energia de mana. Fica atônito ao saber disso, porque a única árvore do mundo conhecida pelos humanos secou e sumiu há muito tempo. A árvore do mundo era a única fonte de magia para todos, mas mesmo após ela sumir, eles ainda podiam utilizar mana, e isso fez os estudiosos acreditarem que havia outras árvores do mundo e eles tentaram sem parar localizá-las, mas ninguém obteve êxito. Ian não consegue crer que a árvore do mundo estava oculta em uma parte tão profunda da masmorra. Ele percebe que essa árvore poupou sua vida e ele a acaricia suavemente. Enquanto agradece, ele acaba ouvindo um gemido baixo, mas não há ninguém perto, e então ele pensa que era apenas a mente pregando peças nele. Ele então resolve arriscar e desbravar a masmorra para que ele possa encontrar uma maneira de chegar à superfície. Ele se vira para a árvore e agradece mais uma vez antes de partir. E a garota de antes tenta responder a ele, mas as suas palavras não saem de sua boca. Ele entra na masmorra pensando que esse lugar deve ser realmente muito complexo de atravessar, porque nem mesmo a guilda conseguiu chegar tão fundo. E ele continua progredindo, porque não tem outra opção. Depois de muito tempo, ele não encontra nenhum monstro e resolve baixar a guarda. Então, de repente, um golpe veloz corta sua orelha. Mas antes que ele possa fazer algo, outro ataque rápido corta seus dedos. E então ele encontra um monstro Rank S na frente dele, que não possui muito poder de ataque, mas sua rapidez é extraordinária. O monstro nem dá a ele chance de escapar, pois consegue lançar golpes muito velozes. Ele tenta rastejar até a árvore, mas o monstro quase o despedaça. Mas então ele olha para trás para ver o que está ocorrendo e vê que o maior monstro de todos está aqui para trucidar a criatura pequena. O enfurecido urso preto mata o monstro, e então corta o rosto de En, cegando-o parcialmente. Ele urra de dor, e então o urso se agarra nele, apertando o garoto para quebrar seus ossos. Mais uma vez ele tem certeza de que esse é o fim para ele. Mas de repente alguém ataca o urso e o abate com um golpe só. Ele consegue ver com a visão turva que uma pessoa ajudou ele e ouve ela falar sobre como ela veio auxiliá-lo apenas porque alguém especial solicitou a ela. Ele perde o sentido após isso, e quando ele desperta, ele está na base da árvore do mundo de novo, totalmente curado e com seu olho ferido substituído. De repente, ele vê a garota de branco na frente dele, sorrindo para ele enquanto segura uma xícara de chá. O garoto, na mesma hora, fica encantado por sua beleza. Ele não consegue parar de observar a garota. Mas então uma garotinha surge ao lado dele e ordena que ele pare de ter pensamentos impuros com sua filha. Ele nem entende o que está acontecendo e por que essa garotinha prepotente está chamando a outra moça de sua filha. A garotinha manda ele parar de ser descortês com sua filha e beber o chá que ela preparou especialmente para ele. Mas a garota praticamente introduz o chá na garganta dele e ele descobre que é realmente saboroso. Ele então descobre que a pequena garota é Úrsula, a protetora da árvore do mundo, e a bela garota é chamada de Yuri. Úrsula conta que se incomoda bastante em salvar uma forma de vida inferior como um humano, mas só fez isso porque Yuri implorou a ela, e ela foi até o calabouço e salvou o rapaz do urso gigante. O garoto ainda está preso na parte sobre Úrsula ser a guardiã da árvore do mundo, e ela explica que existem 9 delas. Cada árvore tem um vigia que cuida delas e as protege dos riscos. Ela então conta que Yuri não é humana, mas o espírito da própria árvore do mundo. E já que Úrsula cuidou dela desde o início, Yuri a considera como sua mãe. Nosso rapaz comenta que Yuri é realmente muito linda, e Úrsula não está nada satisfeita que ele esteja flertando com sua filha. Ela ameaça arrancar seu olho que ela trabalhou muito duro para ajustar. Isso recorda a ele que ele foi ferido e cegado pelo monstro. Úrsula diz a ele que as gotas da árvore do mundo o curaram, mas elas não conseguiram restaurar seu olho destruído. No entanto, Yuri desejava que ele pudesse enxergar novamente e se tornar ainda mais forte. Então Úrsula criou um olho especial para ele, usando as partes da própria árvore do mundo. E isso deixa o rapaz impactado. Ao ouvir isso, ele indaga a Yuri por que ela se esforçou tanto por ele. Ela conta que é porque ele foi gentil o suficiente para agradecê-la enquanto falava sozinho com a árvore. Úrsula diz que antes outros aventureiros caíram aqui, e embora Yuri tenha curado todos eles, nenhum deles agradeceu a ela. E pior ainda, muitos deles arrancaram seus galhos depois de descobrirem que ela era a árvore do mundo. É por isso que ela considera o mínimo de gentileza que ele deu a ela como um grande feito. Ele agradece a ela por salvar sua vida 2 vezes. Yuri começa a ficar envergonhada, e Úrsula interrompe o momento deles e diz ao moleque que saia da moradia delas agora. Mas Yuri conta que ele vai estar em sério perigo se ele for assim, e ela pede a Úrsula para ajudá-lo, e até começa a chorar. Úrsula não consegue dizer não a ela, então decide treinar o rapaz até que ele fique forte o suficiente para deixar a masmorra sozinho. Úrsula imediatamente o conduz para a masmorra, e o garoto começa a pensar que ele não vai sobreviver a esse treinamento. Ela o leva para um corredor tenebroso, e diz a ele para olhar para frente, e diz que esse lugar está muito escuro. Úrsula conta para ele que seu olho esquerdo tem o poder da árvore do mundo, e se ele apenas se concentrar, ele vai ser capaz de encontrar sua nova habilidade. Ele se concentra em seu olho esquerdo enquanto pensa na garota Yuri, então de repente ele é capaz de enxergar tudo tão nítido quanto o dia, em meio à escuridão. Úrsula fica contente com isso, e então atira uma pedra em um monstro ocular que estava dormindo. O monstro acorda e começa a atacar por toda a sala. Úrsula diz a ele que sua primeira lição é esquivar de todos os ataques do monstro usando sua habilidade de avaliação. En diz a ela que sua habilidade de avaliação não funciona desse modo, mas Úrsula está farta desse tolo que desiste antes mesmo de tentar. Ela diz a ele que seu espírito pode usar a habilidade de avaliação de forma distinta. Ele tenta sua nova habilidade na criatura e descobre que vai ser atacado pela direita. Ele fica todo alegre por ter conseguido ler o movimento da criatura, mas isso não ajuda porque o monstro ainda atinge sua orelha e consegue cortá-la.
A garota imediatamente coloca uma barreira ao redor deles e então recupera a orelha dele com gotas da árvore do mundo, dizendo a ele que vai curá-lo, não importa o quão ferido ele fique, o que significa que ele não vai deixar o treinamento inacabado. Ele remove a barreira e o monstro morcego de um olho só ataca novamente e ele descobre que ele vai atacar sua perna esquerda e então usa sua habilidade de avaliação novamente para descobrir o momento exato. Graças a isso, ele desvia do ataque. Mas enquanto ele fala todo animado a Úrsula sobre isso, o monstro ataca ele por trás, e ela diz a ele para parar de ficar se vangloriando só porque conseguiu uma vez. Ele percebe que ela está certa, e ele treina para desviar do ataque do monstro por uma semana inteira. E agora ele pode analisar a localização e o momento do ataque ao mesmo tempo em que ele é capaz de esquivar de todos os ataques. Mas toda vez ele fica se achando, o monstro pega ele desprevenido e o ataca. Úrsula fica curando ele como sempre, e então diz a ele que ele passou o primeiro treinamento. E agora é hora da parte 2. Ela diz a ele que ele precisa derrotar o morcego ocular. O garoto diz que sua classe não é adequada para combate. Úrsula diz para ele parar de ser um lamurento e entrega um galho da árvore do mundo para que ele pudesse usá-lo como arma. Ela diz para usá-lo bem e vencer o inimigo com ele. En aceita o desafio pensando que como ele pode prever o movimento do monstro agora, ele pode facilmente derrotá-lo. No entanto, ele descobre que seus golpes não são velozes o suficiente para atingir o monstro morcego. Ele pede à garota algumas dicas, e ela diz a ele que descubra usando o olho espiritual. Ele decide se concentrar totalmente na trajetória do monstro. Então, de repente, ele é capaz de usar uma versão avançada de sua habilidade de avaliação. Quando ele usa, ele pode ver a trajetória do monstro em câmera lenta. Ele usa essa chance para acertar um contra-ataque, e com um único golpe, ele esmaga o monstro no chão e fica surpreso com a quão forte ele está agora. Mas a garota então dá um sermão nele para parar de ficar se confiando com apenas isso. Ela conta que sua próxima tarefa é derrotar todos os morcegos oculares nesse andar. Ele consegue fazer isso mais cedo do que Úrsula esperava. Ela diz que é hora de sua próxima lição, que é sobre avaliar as habilidades do monstro globular e torná-las suas. Ele diz que isso nem é possível, mas Úrsula diz a ele que é impossível para humanos, mas com o olho espiritual ele pode fazer isso. O garoto decide tentar, e depois de encarar o monstro por um tempo, ele de repente obtém sua habilidade de superaceleração. Sua cabeça parece que vai explodir por causa de todas as novas informações, e então Úrsula diz a ele para tentar usar a habilidade. Ele se agacha no chão e então corre extremamente rápido, mas seus músculos se rompem, pois eles não foram feitos para lidar com isso. Ele cai no chão e Úrsula cura ele com as gotas da árvore do mundo. Ela diz a ele para continuar correndo até cair, e ela vai curá-lo. Seus músculos ficarão mais fortes a cada vez, e ao fazer isso centenas de vezes, ele terá um corpo que pode suportar qualquer coisa. Depois de alguns dias, seu corpo se torna muito mais resistente, e para sua próxima lição, Úrsula diz a ele que o deixará avaliar suas habilidades, embora ela não queira fazer isso. O garoto então pergunta sobre sua habilidade, e do nada, a Úrsula atinge ele com uma bola de fogo sem nem sequer avisar. Ela diz que a habilidade que ela está ensinando a ele é de lançar magia sem recitar feitiços, e diz a ele para avaliar sua habilidade no curto espaço de tempo. Ele tenta fazer isso, mas não consegue, e fica todo chamuscado. Então Úrsula apenas o cura, e então atira nele novamente. Depois de um tempo, ele aprende a lançar bolas de fogo sem recitar feitiços, mas ele desmaia rapidamente porque não tem mana suficiente. Felizmente, a árvore do mundo da garota Yuri reabastece sua mana muito rápido, e até aumenta sua capacidade máxima de mana. O rapaz continua em seu treinamento por cerca de um mês, e agora ele é capaz de lançar centenas de bolas de fogo de uma vez, e também usar magia intermediária. Úrsula conta que ele está finalmente forte o suficiente para explorar esse lugar sozinho, mas antes disso, ela está querendo realizar um teste final. Ela leva ele para lutar contra o Urso da Morte. En fica nervoso por causa de seu trauma no passado. Úrsula diz a ele para ser mais confiante, pois ele treinou muito duro para se tornar mais forte, e então empurra ele na frente do urso e atira com bolas de fogo, mas nenhum de seus ataques acerta. Felizmente, a fumaça acaba agindo como uma distração. Ele usa a habilidade de super velocidade para chegar atrás do urso. Ele tenta atacá-lo e usa a habilidade de super avaliação para ver as coisas em câmera lenta, e então atira um poderoso feitiço de vento, e em seguida atira bolas de fogo no monstro sem parar, acertando alguns e errando outros, mas no final ele consegue derrubar o monstro de classificação S, assim começando a sua missão em busca de revanche na superfície. Nesse momento, ele então avalia as habilidades do Urso da Morte e absorve habilidades de classificação S, cortador de aço, para perfuração e durabilidade altíssima para seus ataques. Enquanto ele está se recuperando da enxaqueca após ganhar a habilidade, Úrsula diz a ele que ele completou seu treinamento, e agora ele está pronto para avançar pela masmorra sozinho. Ela então o leva de volta para a Árvore do Mundo, e manda ele ser grato, pois ela vai dar um presente final antes que ele vá. O presente é um núcleo espiritual restante da Árvore do Mundo, e ele diz que não pode pegá-lo porque é muito valioso. Úrsula diz a ele que elas estão apenas emprestando poder a ele, porque uma vez que ele morre, o núcleo vai retornar automaticamente para a Árvore do Mundo. Ela usa seu poder mágico para fundir o núcleo espiritual com o olho do garoto, mas ele não sente nenhuma diferença. Úrsula diz a ele que levará muito tempo para que ele entenda o verdadeiro poder do olho artificial. En procura Yuri para agradecê-la, mas ela não está em lugar nenhum. Ele pergunta onde ela está, e ela responde de dentro de seu olho artificial, antes de se manifestar em sua forma humana. Ele não entende o que está acontecendo, então Úrsula explica que o olho de En tem um núcleo espiritual da Árvore do Mundo. É basicamente um substituto para a árvore, o que significa que Yuri pode viver dentro dele, e dessa forma, ela sempre estará com ele, não importa onde ele vá. Yuri diz animada que vai
curá-lo de todos os ferimentos e doenças, usando suas gotas da árvore do mundo. E embora ele seja muito grato por isso, ele pergunta a Úrsula se tá tudo bem pra ele levar o espírito da árvore do mundo com ele. Úrsula dá um chute porque ela não quer enviar Yuri com algum humano aleatório, mas ela também quer que a garota explore o mundo e faça bons amigos. É por isso que ela resolveu confiá-la ao garoto, porque embora ele seja um tonto, ele é uma boa pessoa. O garoto jura que vai cuidar bem de Yuri, e Úrsula diz a ele que é melhor que ele faça isso mesmo. Ela então cria um símbolo brilhante em sua mão, que é o feitiço de armazenamento infinito. Depois disso, ela puxa uma espada espiritual que ela criou a partir das matérias-primas que Yuri deu a ela, e manda ele colocar em seu armazenamento. Antes que ele possa fazer isso, Úrsula perfura seu outro olho e em seguida faz ele engolir uma pedra mágica, para que ele possa substituir seu olho ferido. Anne pergunta a ela o que diabos ela acabou de fazer. Ela conta que seu olho direito agora foi substituído pela pedra que vai conectar suas mentes. Usando isso, eles podem se comunicar um com o outro a qualquer momento. Úrsula pode assistir tudo que o garoto está vendo. Ela diz que se ela o encontrar chegando muito perto de sua filha ou batendo nela, ela vai encontrar ele e vai matá-lo. Depois disso, ele pergunta a Yuri se ela tem algum plano especial para quando eles chegarem à superfície, e ela diz que quer conhecer suas irmãs. Úrsula diz que originalmente havia apenas uma árvore gigante do mundo, mas ela foi separada em 9 partes. Yuri é apenas uma delas. O resto das árvores do mundo são suas irmãs. O garoto promete que eles viajarão por todo o mundo para encontrá-las. Com isso, ele finalmente começa sua jornada, e Úrsula continua dizendo a ele sobre qual rota tomar e quais monstros ele vai enfrentar. O rapaz descobre que derrotar monstros Rank S é muito mais fácil agora. Ele nem tem dor de cabeça ao absorver suas habilidades, porque Yuri está curando ele instantaneamente. Logo, ele chega na sala do chefe, e Úrsula diz a ele que a menos que ele derrote o chefe, o caminho para os outros andares não vai abrir. Ele não tem certeza sobre fazer isso, porque o monstro-chefe vai ser muito mais forte do que qualquer outra coisa que ele já enfrentou. Mas Yuri e também Úrsula dizem a ele para ter fé em si mesmo. Motivado por suas palavras, ele entra na sala do chefe e encontra o núcleo da masmorra bem na frente dele. Ele de repente vê um círculo de invocação aparecendo no chão, e então aparece um golem de pedra gigante. Ele diz a Yuri para voltar para dentro de seu olho, e então corre em direção ao golem. Ele evita o primeiro ataque facilmente, mas então o golem dá um soco poderoso nele. Anne utiliza suas habilidades adquiridas para tornar suas mãos duras como aço, mas o efeito do soco acaba rasgando seus músculos. Yuri cura ele de novo. Então ele utiliza a habilidade de dissolver veneno que ele ganhou após matar uma cobra gigante para assim derreter a mão do golem. Isso deixa o golem muito furioso, e ele começa a atacar sem parar. O garoto de alguma forma escapa de seu ataque e se esconde atrás de algumas pedras. Ele percebe que não pode chegar muito perto do golem, mas então Úrsula diz a ele para usar o feitiço supremo que ela ensinou, porque ele tem mana suficiente para isso. Agora ele decide agir de acordo com o conselho dela, e imediatamente utiliza a magia suprema, Nova Strike, no golem, atingindo ele com o poder de um meteorito e derretendo seu corpo. Ele não consegue acreditar que agora pode fazer isso, e de vez em quando a garota Yuri fica saindo de seu corpo para curá-lo. Ele segura suas mãos enquanto agradece, e Yuri começa a ficar corada. Na mesma hora, Úrsula diz a ele para se concentrar em avaliar os restos mortais do golem. Ele verifica o corpo do golem e obtém algumas habilidades defensivas e ofensivas de alto nível. Úrsula diz a ele que ele também pode avaliar o núcleo da masmorra. O rapaz não tem certeza se isso vai ser seguro, então Úrsula se teletransporta para perto dele e avalia o núcleo da masmorra. Ela descobre que é semelhante ao núcleo espiritual da árvore do mundo, e usa o poder para fortalecer o olho artificial do garoto. Ela diz que ele pode derrotar mais chefes da masmorra e utilizar o núcleo para melhorar o poder do seu olho espiritual, e isso vai torná-lo mais forte ainda. Com isso, os três saem da sala do chefe e as portas se fecham atrás deles. Úrsula conta que desde que o núcleo da masmorra desapareceu, a masmorra está completamente selada agora. Isso significa que o caminho para a árvore do mundo foi fechado, e até mesmo o buraco através da queda deve ter sido selado. Ela diz que agora ninguém pode alcançar a árvore do mundo, e isso significa que ela não tem que ficar para trás para protegê-la. Ela resolve ir junto com eles, e logo eles atingem a superfície. Enquanto isso, em uma taberna da cidade, aquele espadachim prepotente chamado Zoid está bebendo com alguns companheiros aventureiros. Ele conta a história de como seu grupo foi cercado por cães do inferno na masmorra, e eles não achavam que sairiam vivos. Mas então ele altera um pouquinho a história do que aconteceu e diz que um membro de seu grupo resolveu se sacrificar para salvar os outros. Ele começa a agir como se estivesse profundamente grato ao garoto Anne, para assim ganhar algum afeto dos outros aventureiros. Mas quando ele vê o garoto parado atrás dele, ele cospe a bebida. Zoid pergunta: "Como diabos você ainda está vivo?" E quando o garoto conta que simplesmente derrotou os monstros, ele se recusa a acreditar. Os outros aventureiros dizem a Zoid que ele deveria estar feliz porque seu salvador está vivo, mas o garoto conta que ele estava mentindo. Ele revela que Zoid e Jolene o paralisaram com magia e o deixaram para morrer nas garras dos monstros. Isso deixa todos os aventureiros coléricos, e eles começam a julgar várias coisas em Zoid. No entanto, Anne os detém, porque apesar de tudo, Zoid foi a única pessoa que aceitou em seu grupo. Ele agradece por tudo e então vai embora, surpreendendo a todos porque sua personalidade mudou bastante. Depois disso, Yuri e Úrsula começam a explorar diferentes masmorras, derrotando os monstros-chefes e absorvendo o núcleo. Eles continuam buscando a árvore do mundo dentro dessas masmorras, e mesmo depois de alguns meses, eles não conseguem encontrar nada. Agora eles estão retornando de uma dessas viagens de masmorra, e ouvem gritos. Imediatamente eles correm para o local e encontram alguns monstros atacando uma carruagem. O garoto rapidamente mata os monstros e absorve suas habilidades, enquanto Yuri e Úrsula estão curando soldados feridos.
O rapaz então vai verificar uma garota de cabelo rosa que se apaixona por ele à primeira vista e se apega a ele o chamando de herói. Ele fica confuso e envergonhado com isso, mas então descobre que o nome da garota é Cláudia, a terceira princesa do reino, e o homem com ela é Jasper, o chefe de uma empresa comercial. A princesa convida Anne para o palácio para assim agradecê-los, e depois ela se prepara para ir para cima dele. No entanto, Yuri fica entre eles e declara que ela é esposa de Anne. O garoto fica em choque ao ouvir isso, mas o choque maior aparece quando Cláudia diz que está feliz em se tornar sua segunda esposa. Enquanto as duas garotas brigam sobre esse assunto, o comerciante Jasper chega até o garoto e diz que ele deveria se casar com ele. O rapaz enlouquece ouvindo isso, porque ele nunca pensou que seria tão atraente para homens e mulheres, mas Jasper diz que tem alguma razão especial para isso. Ele então leva Anne e as outras ao seu tesouro, explicando que gosta de colecionar pedras preciosas e que o olho esquerdo do rapaz é um núcleo espiritual, o mais valioso de todos. Ele fica chocado ao saber que Jasper descobriu seu segredo, e então o comerciante conta a ele a lenda sobre a árvore do mundo original. Ela esgotou todo o seu poder para prender o Lorde Demônio, e então desapareceu da superfície da Terra. Ele diz que está procurando por esse núcleo espiritual há anos, e agora que o encontrou, ele quer mantê-lo próximo para sempre. O garoto está querendo recusar, porque isso está indo longe demais. Mas Úrsula diz a ele que Jasper tem dinheiro e também informações sobre a árvore do mundo. Então, ele pode se beneficiar da ajuda para encontrar outras árvores. Mas o garoto, relutante, concorda em se aproximar dele, mas conta que eles serão apenas amigos e nunca vai ser nada além disso. Jasper não tem problema com isso, e fala que um dia ele certamente vai ser um membro valioso de seu harém. A cena então muda, mostrando o grupo indo até uma masmorra secreta que o comerciante Jasper havia falado na esperança de acharem as irmãs de Yuri. O protagonista entra sozinho e logo se depara com um beco sem saída. Úrsula diz que tem um feitiço de teletransporte na parede e que ele pode ativá-lo com um toque. Assim que o garoto toca o feitiço de teletransporte, eles se encontram em uma enorme floresta. Ele se assusta ao ver uma gigantesca floresta dentro de uma simples masmorra, e Úrsula diz que parece que uma ilusão poderosa mudou tudo. E dando uma olhada na aparência da masmorra, Yuri está pensando que a única coisa poderosa o bastante para criar uma ilusão dessa escala seria uma árvore do mundo, e quando eles ouvem uma voz vinda do nada, Yuri reconhece a voz como sendo da sua pequena irmã, chamada Pina, que sai do olho de Anne para falar com ela. A garota de cabelo rosinha fala que está feliz em ver a sua irmã novamente e pede que a encontrem no final da masmorra. O garoto diz que Yuri veio até esse local para encontrá-la e que ela deveria usar magia de teleporte para vir até eles. Mas então, Pina responde que não pode usar magia de teleporte, então eles terão que atravessar a floresta. E Yuri está prontinha para isso, mas a baixinha de cabelo rosa fala que ela deveria simplesmente relaxar e deixar o seu namoradinho fazer o trabalho pesado. E Yuri começa a ficar toda vermelha ao ouvir isso. Pina também recomenda que Yuri volte para dentro do olho do seu namoradinho, porque a floresta pode ser perigosa e ele vai atravessar mais rápido sozinho. A baixinha de cabelo rosa então fica zombando da cara do protagonista, dizendo que colocou centenas de armadilhas perigosas por toda a floresta, além de monstros ferozes e que nenhum humano jamais conseguiu atravessar sua floresta. O rapaz conta que eles vão ver se isso é verdade mesmo e segue em frente com Úrsula analisando a situação com o olho direito. Ele consegue informações preciosas sobre as armadilhas e como evitá-las e faz uma corrida contra o tempo pela floresta, deixando a pirralha de cabelo rosa frustrada, porque ele está superando com muita facilidade as armadilhas. Ela diz a ele para pelo menos fingir que está com dificuldades, pois ela trabalhou bastante para fazer aquelas armadilhas. Yuri então conta que Pina sempre gostou de criar coisas malucas e fazer os outros de idiotas, e o garoto então responde que essa loucura alguma hora vai matar alguém. Mas então Pina interrompe falando que não é uma assassina e que sempre manda as pessoas para fora antes que elas corram perigo. E ela então diz que monstros mais poderosos virão em seguida e diz que é melhor que ele desista agora, mas o garoto diz que não vai parar por nada. Nesse instante, um monstro planta de rank S aparece bem diante dele e ataca ele com um pó de sono. Mas o nosso rapaz possui resistência a todas as habilidades e nem sequer sente vontade de dormir. Isso deixa a pirralha de cabelo rosa toda frustrada. E então ele invoca sua espada e mata a criatura planta com um único golpe. Em seguida, ele o avalia para obter suas habilidades e descobre que, utilizando a habilidade única do monstro planta, ele pode criar sementes de todos os tipos de plantas. O rapaz está pensando para que essa habilidade pode ser útil, quando de repente algo atinge ele na cabeça. Ele se pergunta o que está acontecendo e por que ele não consegue localizar o inimigo. Úrsula diz que eles estão usando a habilidade de furtividade. No entanto, Pina fica chocada porque ele ainda está de pé, apesar de ter levado simplesmente um tiro na cabeça. Ele então diz que possui uma outra habilidade chamada anulação de ataque surpresa, então não vai sofrer nenhum dano desses ataques, o que deixa a pirralha de rosa ainda mais irritada. E para piorar a situação da autoestima dela, Úrsula consegue localizar os inimigos, que a atacam, e ele utiliza a magia gravitacional para esmagá-los até a morte. As criaturas formigas então se tornam visíveis após morrerem, e ele usa habilidades de avaliação para copiar a furtividade delas, além de sua força absurda de pulo. A pirralha de rosa então começa a chorar, porque simplesmente nada funciona contra ele. Mas ela recupera a confiança ao enviar 2 monstros de nível S para atacá-lo ao mesmo tempo. Mas ele usa sua super velocidade para matá-los com um único golpe. E quando Pina descobre que ele é apenas um avaliador, apesar de ser tão forte, ela desiste, falando que esse moleque é muito apelão. A cena então corta mostrando Zoid, aquele espadachim idiota do grupo anterior de Anne. E ele está na cidade. Todos estão evitando ele lá na guilda. E até aquela
aquela feiticeira de suporte começa a agir como se fosse inocente, falando para todo mundo que foi ele quem forçou ela a paralisar o rapaz. E é claro que aqueles idiotas da guilda confiam mais naquela mulher bonita e expulsam Zoid, dizendo que ninguém jamais vai formar um grupo com ele novamente. Zoid fica furioso com isso e fica amaldiçoando o nome de Anne por ter sobrevivido, pois se ele tivesse apenas morrido, isso não teria acontecido. Ele está querendo agora completar uma missão de alta dificuldade para limpar a sua péssima reputação, e saiu em uma jornada para caçar monstros de rank alto, e ele foi até na mesma masmorra de Pina, e ao tocar por acidente o feitiço de teleporte na parede, ele se encontra na floresta e decide procurar por monstros fortes. No entanto, ele rapidamente cai em uma cilada, mas bem quando estava prestes a ser esmagado pelos espinhos, ele é teleportado de volta para a masmorra anterior. De repente, ele ouve a voz de Pina, dizendo que ele não morrerá em sua masmorra, e que ela vai teleportá-lo agora, antes que algo mais sério aconteça. Então, futuramente, ele vai poder tentar de novo quando quiser. Zoid pensa que esta é sua chance de ficar mais forte e recuperar a sua honra. Ele entra na masmorra várias vezes sem parar, sendo ferido pelas armadilhas, mas sem desistir. Logo, ele se encontra com um crocodilo gigante à sua frente, e, cego pela ganância e riqueza, ele ataca o bicho igual um idiota. No entanto, a criatura é muito forte para ele, e o faz rolar pelo chão com um simples ataque. Pina diz a ele para desistir, e que o levará de volta para outra masmorra, mas ele se recusa. A criatura de repente dá um pisão em seu braço ferido, esmagando-o, e Zoid urra de dor. O monstro estava prestes a dar o golpe final, e Zoid se prepara para a morte. Mas então, de repente, o garoto aparece e mata o crocodilo com apenas um único golpe da sua espada. Zoid está conseguindo ver as suas costas, então ele pensa que deve ser um aventureiro de alto escalão com uma classe rara. Mas quando ele descobre que é simplesmente aquele maldito moleque de novo, ele fica sem palavras, e pergunta o que diabos ele é, e o que ele está fazendo aqui, e como é que um catador de lixo idiota como ele conseguiu derrotar um monstro tão poderoso com um único golpe. O protagonista conta que está apenas se aquecendo, matando essas criaturas fraquinhas da região, então percebe os ferimentos de Zoid. Ele então pede ajuda para Yuri, que joga uma água especial nos ferimentos dele, curando o cara idiota completamente. Isso o deixa ainda mais confuso. Mas antes que ele consiga fazer qualquer pergunta, o garoto o coloca para dormir, utilizando magia, e diz a Pina para mandá-lo embora. Depois disso, ele continua sua corrida contra o tempo, e chega à sala do chefão. Pina diz a ele que está esperando depois da sala do chefe, e ele fica preocupado que se derrotar o chefe, o caminho para a árvore do mundo ainda ficará bloqueado. Úrsula diz a ele que isso não vai acontecer enquanto o núcleo da masmorra estiver intacto. Ele entra e descobre que tem uma floresta dentro da sala do chefe. De repente, o chão começa a tremer, e ele rapidamente decide voar para ver uma tartaruga gigante saindo do solo, e ele se assusta ao ver essa criatura imensa. Mas então Úrsula manda ele parar de ser medroso, e ele então ataca a tartaruga com bolas de fogo, mas elas não estão causando nenhum dano. Então a tartaruga dispara um poderoso jato de água nele, e ele utiliza a super avaliação para desacelerar o tempo, e em seguida utiliza sua habilidade especial para devolver o ataque para a tartaruga. Mas acontece que o próprio ataque dela não pode machucá-la, porém o garoto foi esperto e percebeu esse truque, e se coloca na frente da criatura-chefe, ficando de propósito debaixo de seus pés enquanto ela pisa forte. No entanto, o ataque nem sequer tocou o garoto. Ele agora tem certeza de que a tartaruga gigante é apenas uma ilusão. Ele usa uma habilidade para desativar essa ilusão e descobre que o monstro-chefão era na verdade uma pequena e fofinha tartaruga com uma cobra. Úrsula elogia o rapaz por ter descoberto tudo isso sozinho, já que nem ela tinha percebido essa ilusão poderosa. Ele então pega a tartaruguita e avalia, descobrindo que é o filhote de uma das 4 bestas míticas da criação. E falando de dentro da cabeça dele, Úrsula diz que está surpresa ao ver essa criatura, pois as 4 bestas míticas estão quase no mesmo nível da árvore do mundo original. E depois disso, ele fala com Pina e pergunta se ele realmente vai precisar matar a tartaruguinha para finalizar o desafio. Afinal de contas, ele já venceu. E ela responde que sim, pois ele é o chefão. Mas então, o garoto e a tartaruguinha fazem aquela carinha de cachorrinhos fofos, e ela então muda de ideia e permite que o garoto venha até ela. E então, em seguida, as duas irmãs têm um reencontro emocionante após vários anos. Pina então rapidamente vai ao que interessa e pergunta pra Yuri se ela também pode ir com ela, pois ela tá entediada de ficar tanto tempo aqui nessa masmorra. E o garoto não está vendo nenhum problema nisso, já que isso significa mais uma bela garota em seu grupo e também mais poder para o olho esquerdo. Então, já que ele não é bobo, concordou. Depois disso, a tartaruguinha desce do ombro de Anne e se transforma em uma garota. Ela se apresenta como Kuroin, a guardiã de Pina e filha de uma besta divina. O garoto fica chocado vendo isso, mas quem fica mais chocada é Úrsula, que chama o protagonista de mulherengo e começa a falar com Kuroin como se ela fosse a mãe mais rigorosa da história. E o garoto não está entendendo o que diabos está acontecendo. Então Úrsula diz a ele para pedir permissão a Kuroin antes de levar Pina para dar uma volta. Ele se ajoelha diante de Kuroin para pedir permissão, e é claro que ela concorda de bom grado. Ela até presenteia o rapaz com uma pedra sábia, pois também está querendo ir com ele e conhecer o mundo lá fora. E no dia seguinte, o mercador Jasper leva o protagonista até a guilda dos aventureiros. E o rapaz está nervoso por estar lá com uma pessoa tão importante e rica como Jasper. Ele está com medo de que as pessoas pensem que ele é um tipo de fracassado que vendeu a sua dignidade para se tornar um servo de um nobre rico. No entanto, Jasper aconselha o rapaz a ter mais confiança em si mesmo, pois logo todos saberão o seu verdadeiro valor. A recepcionista chega e cumprimenta Jasper com muito entusiasmo. Ela está prestes a chamar o mestre da guilda, mas Jasper diz que não tem nenhum assunto oficial com o mestre da guilda hoje, e que só veio até esse lugar para comprar os itens que seu amigo vai vender para a guilda. A garota, atrás do balcão, pede a licença de aventureiro do protagonista, e ao descobrir que ele é um simples avaliador de nível F, ela fala mal dele assim na cara, dizendo que não tem a menor chance de um fracote como ele ter caçado monstros tão poderosos. O resto das pessoas na guilda também começam a zombar dele,
pensando que ele estava apenas tentando enganar Jasper. Ele fica nervoso ao ouvir as provocações de todo mundo, mas então Jasper manda ele mostrar o que tem guardado. Ele tira boa parte dos itens raros de monstros de seu estoque infinito, e todos ficam de boca aberta ao ouvir sobre os itens dos quais eles só tinham ouvido falar. Eles não acreditam que um moleque feioso como ele possa ter conseguido coletá-los assim sozinho, e começam a acusá-lo de pilantra mentiroso. Ele começa a sentir a sua autoestima chegar lá embaixo, e ele se arrepende de ter vindo para a guilda. Nesse momento, uma mulher aparece e manda todo mundo calar a boca, pois ninguém deve ser julgado pela sua função. Eles reconhecem como Megan, a proprietária da guilda, e ficam em silêncio diante dela. A mulher rapidamente percebe que tem alguma coisa de especial nos olhos do protagonista, e ao mesmo tempo, a recepcionista está verificando se todos os itens que ele trouxe são autênticos e originais. Jasper então conta que esse garoto aqui caçou todos esses monstros sozinho, e garante que é tudo verdade. A recepcionista fica implorando pelo perdão de Anne, e até Megan o aconselha a perdoar a garota pelo erro em não reconhecer o seu trabalho, e o garoto se sente muito bem depois de ouvir isso. Depois de agradecê-la com um sorriso, a mulher conta que gosta de gente bonita igual a ele, e adoraria tê-lo como seu aliado, mas ele entra em pânico porque não sabe como responder. Megan então diz a ele para pensar muito bem nessa proposta, pois eles vão se ver com muita frequência a partir de hoje, e então volta para seu escritório. A recepcionista pede para eles esperarem, enquanto ela avalia o valor dos itens. Mas então Jasper diz ao garoto para trazer os itens da masmorra secreta também. Os aventureiros ficam surtados ao saber que esse garoto simplesmente limpou uma masmorra secreta sozinho e começam a tratá-lo como se ele fosse um tipo de celebridade. Mas ele odeia a atenção porque é muito tímido e sai correndo na mesma hora. E mais tarde, naquela noite, enquanto relaxava em um banho quentinho, Yuri aparece de repente ao lado dele e esse moleque fica surtado porque nunca imaginou que esse tipo de cena que ele via em anime iria acontecer com ele. Pina também segue a sua irmã mais velha e sai zoando com a cara do protagonista e dizendo que ele sempre vai ser um nerd otaku e morrer sozinho. Ela começa a provocar Yuri também, mas então Úrsula aparece e quase explode o protagonista em pedaços com a sua magia poderosa. Ela começa a dar um sermão nele a troco de nada, dizendo que é muito mais fácil dele se casar com um javali do que com uma garota bonita. E cansado de ficar aqui parado vendo ela zoando com a cara dele, ele corre pra fora pra não ficar com trauma. Ele encontra Kuroin ali sentada e ela agradece a ele por tê-la levado junto nessa aventura, pois não via as garotas tão felizes assim há muito tempo. Ele responde que também vai encontrar as outras 6 irmãs, mas Kuroin fica triste ao saber que na verdade são 7. O garoto fica um pouquinho confuso ouvindo isso, e Kuroin conta que a árvore do mundo mais antiga desapareceu, mas seu núcleo espiritual não foi completamente destruído. Ela tem certeza de que o primeiro espírito da árvore do mundo está vivo, com seu guardião em algum lugar por aí no mundo, mas ela não tem ideia de onde procurar. No dia seguinte, o protagonista acorda de bom humor e decide continuar a sua busca pelas outras árvores do mundo. Ele vai até o escritório de Jasper para conversar com ele, e para sua surpresa, a chefe da guilda, Megan, também está lá com uma missão especial para o garoto. Ela conta que a sua missão é derrotar um Behemoth, um dragão monstruoso que foi criado pelo Rei Demônio há muito tempo. Quando o Rei Demônio desapareceu, o Behemoth desapareceu com ele também, mas recentemente apareceu de novo. Megan então diz ao garoto que quer que ele derrote o monstro de rank S, e Jasper conta que essa missão pode custar a vida, e eles dois dizem que vão entender se ele não quiser aceitar essa missão arriscada. Mesmo assim, ele não se acovarda e aceita a missão para ajudá-los. Megan agradece e diz que estará torcendo pelo seu sucesso. No dia seguinte, o garoto vai até o local onde o Behemoth foi avistado, e dentro da sua mente, Yuri conta que o monstro é o antigo dragão da Terra, que pode absorver mana e disparar projéteis capazes de rasgar o espaço. Ela diz a ele que o Behemoth se esconde sob o chão durante a luz do dia e pede que ele o traga para fora. O garoto invoca sua espada e usa um feitiço especial para criar uma cratera gigante no chão. Um dragão furioso aparece e pergunta quem teve a coragem de interromper o seu sono. Ele olha para um moleque que parece muito fraco, mas que foi capaz de conjurar um poderoso feitiço agora há pouco. O Behemoth se lembra de como ele era poderoso desde o nascimento, pois o Rei Demônio o criou para ser assim. Ele sempre tentou encontrar alguém que pudesse dar a ele uma luta divertida, e está vendo uma esperança nesse garoto à sua frente. Ele pergunta ao rapaz quem ele é, e o protagonista se apresenta como sendo o cara que vai matá-lo. O Behemoth dá risada desse moleque, dizendo que ele é o monstro mais forte criado pelo Rei Demônio. O protagonista conta que também pode derrotar o Rei Demônio, já que ele não deve ser tão forte assim como dizem nas lendas. O dragão tolera qualquer insulto, mas não tolera o humano desprezando seu mestre. Ele começa a disparar projéteis mágicos contra o garoto, que rapidamente desvia de todos. Ele então avança em direção ao Behemoth, cortando seu braço com sua lâmina. O dragão não consegue acreditar que as suas escamas resistentes foram cortadas com tanta facilidade, e decide mudar seu estilo de luta. O Behemoth desce para o subterrâneo, reaparece bem embaixo do garoto e engole ele por inteiro, confiante de que isso seria o bastante para vencer a luta. No entanto, no momento seguinte, sua boca explode em centenas de pedaços, e apesar disso, o Behemoth mantém sua consciência e fica vivo. Ele percebe que esta é a sua primeira e última derrota, e que não deveria ter subestimado seu oponente só porque ele é humano. O Behemoth pergunta ao garoto como foi que ele o derrotou, e o rapaz revela que lançou um feitiço de ilusão assim que ele havia aparecido. Ele explica que já havia analisado o Behemoth bem antes do começo da luta. Enquanto sua ilusão distraía ele, o garoto descobriu que o Behemoth conseguia absorver magia através das suas escamas resistentes, o que significa que atacá-lo por dentro seria muito mais vantajoso. O garoto também disse ao Behemoth que criou uma barreira antes de lançar seu feitiço supremo, para se proteger do dano.
O dragão percebe que não tinha chance contra ele desde o início e diz que ele lutou muito bem. Lentamente, sua alma se transforma em fumaça, deixando os fragmentos do seu corpo para trás. Então, o protagonista avalia suas habilidades para copiá-las. Ele consegue várias habilidades de Rank S, incluindo ataque mágico, anulação do vácuo e manipulação da terra. Alguns dias depois, o grupo do protagonista visita o Palácio Real após aceitar o convite da princesa Cláudia, que já contou para todo mundo que é a segunda esposa do garoto sem ele nem ficar sabendo. O moleque tenta tirar essa garota obcecada da vida dele, mas ela diz que o convidou até aqui para conhecer o seu pai. O grande rei de repente entra na sala e o protagonista gagueja e fica se tremendo todo como se fosse um cachorrinho medroso. Enquanto ele tenta se apresentar, ele descobre que apesar da aparência de homem revoltado que o rei tem, ele é um cara muito gente boa e também aceitou o protagonista como sendo o marido da sua filha. O rei agradece ele por derrotar o Behemoth e também salvar sua filha no outro dia. Ele se curva diante dele e o garoto nervoso pede que agradeça a Yuri, pois sem ela, ele não seria capaz de usar poderes mágicos ou fazer qualquer outra coisa. O rei mostra sua gratidão para as meninas que o acompanham, então diz ao garoto que vai esperar muito ansioso pelas conquistas que ele vai alcançar no futuro. Em seguida, ele resolve sair para tratar dos assuntos burocráticos do reino, mas antes de ir embora, ele dá para o garoto um relógio de prata com o símbolo da realeza, que vai dar a ele acesso a qualquer lugar que ele quiser. E embora o garoto ache que é demais aceitar esse relógio, o rei responde que isso pode ajudá-lo a encontrar mais informações sobre a família de Yuri. Enquanto isso, a história sobre a derrota do Behemoth para o protagonista se espalha pela cidade, e todos começam a admirá-lo, exceto aquele espadachim traidor chamado Zoid, que é tratado como lixo por todos na cidade. Ele tem inveja do protagonista por ter ficado famoso e forte tão rápido, e até culpa ele por seus problemas atuais. Zoid sabe que só pode engolir sua raiva porque não tem poder para fazer nada contra aquele moleque. Mas então, uma elfa negra aparece bem diante dele e se apresenta como um espírito chamado Etna, que diz a ele que pode dar o poder necessário para sua vingança. E voltando, o protagonista tá em um pesadelo sobre seu passado, vendo Zoid tratando ele como se fosse um perdedor. Ele fica só aceitando os insultos com um sorriso envergonhado. Ele tenta gritar com seu eu do passado dentro do sonho, mas obviamente ele não consegue ouvir nada. De repente, ele vê uma alcateia de cães infernais devorando seu corpo, o que o faz estremecer de medo. Ao perceber que poderia ter acabado assim, rapidamente seu corpo devorado começa a rastejar em sua direção, falando que ele só sobreviveu porque tinha a proteção das garotas. Ele diz que ele é um completo perdedor que teria morrido se não tivesse tropeçado na árvore do mundo por acaso. E mesmo que ele esteja orgulhoso do seu poder falso agora, nada muda o fato de que ele é um fraco e inútil por dentro. O garoto começa a gritar ao ouvir isso e seu sonho termina. Úrsula tá sentada ao lado dele e pergunta se ele tá bem. O garoto finalmente volta à consciência e ele pergunta onde é que eles estão. Ela diz que ele desmaiou após o encontro com o rei, porque ele ficou exausto, e ele tá dormindo desde então. Úrsula reclama que Yuri tá preocupada, que só o caramba com ele, e o protagonista rapidamente pergunta onde é que ela tá. E ela responde que Yuri e Pina foram dar uma volta pela cidade para conhecer o local, e ele fica preocupado. Mas Úrsula diz que não vai ter nenhum problema, pois tá rastreando Yuri em tempo real, e se alguma coisa acontecer, pode simplesmente se teletransportar pro lado dela. Então, o rapaz começa a contar para Úrsula sobre o pesadelo que ele teve e se convence de que seu eu do passado estava dizendo a coisa certa. Ele acredita que ele só ficou tão forte por causa da sorte que ele teve encontrando Yuri, mas no fundo ele ainda continua sendo o mesmo fracote que não serve para nada. E por outro lado, Zoid tá tentando entender a oferta de Etna, incapaz de acreditar que existe uma maneira para ficar mais forte. A mulher misteriosa conta que o protagonista ficou tão forte sem nem mesmo precisar se esforçar, tudo por causa do olho espiritual. O espadachim na mesma hora acredita nela e começa a xingá-lo por trapacear para ficar mais forte. E Etna dá risada, oferecendo a ele o mesmo poder. O espadachim fica animado ouvindo isso e diz que também tá querendo o olho espiritual. Então, ela invoca uma versão de um olho maligno que insere na testa de Zoid. Ele começa a urrar enquanto se transforma em um demônio. Etna fica satisfeita com o resultado e lambe os lábios de uma forma sinistra, enquanto Zoid dá um grito dizendo que agora pode se vingar. Zoid ruge alto e salta para o céu, se sentindo incrivelmente rápido e forte. Ele salta sobre os telhados quando de repente avista a feiticeira de suporte com seu novo namorado. Ele resolve se vingar primeiro e imediatamente pula na frente dela. O namorado tenta protegê-la do monstro verde, mas Zoid não perde tempo e rapidamente o derrota com uma mordida. A feiticeira fica chocada e desesperada vendo isso, e ao ouvir a voz de Zoid, ele o reconhece. Ela percebe que ele tá aqui para se vingar e rapidamente tenta acalmá-lo. Ela se desculpa profundamente, dizendo que contará à guilda que lançou um feitiço de paralisia no garoto por vontade própria. Mas Zoid não parece convencido disso. Então, a desesperada feiticeira diz que fará o que ele quiser, mas ele simplesmente destrói a feiticeira com um único ataque de mordida. Ele começa a causar estragos na cidade inteira, destruindo prédios e ferindo inocentes. Felizmente, Yuri e Pina estão perto, e a garota Yuri usa suas habilidades de cura para ajudar os feridos. Etna sente sua presença e usa sua telepatia para dizer a Zoid para parar de brincar com as pessoas comuns e atacar os espíritos, pois se ele conseguir matá-las, o protagonista não vai conseguir mais usar seus poderes. Zoid gostou muito da ideia e rapidamente estende a mão por trás de Yuri para atacá-la. Yuri tá assustada demais para se mover, mas Pina consegue criar uma barreira ao redor de Zoid no último segundo, protegendo a sua irmã. Ela então pega a mão de Yuri e começa a correr, enquanto Zoid tenta romper a barreira com seus socos. Etna avisa que seus socos não vão conseguir romper a barreira e diz a ele para usar o poder especial contido no seu olho espiritual.
Zoid canaliza o poder anti-espírito do olho e usa uma energia escura que envolve seu braço, assim permitindo que ele quebre a barreira com apenas um único golpe. Ele então salta em direção a Yuri e Pina e as alcança em um instante. Pina utiliza outra barreira para detê-lo, mas usando seu poder anti-espírito, Zoid quebra a barreira e arremessa para longe. Pina fica chocada e aterrorizada vendo sua barreira sendo quebrada com tanta facilidade e perde a esperança. De repente, Yuri se coloca na frente dela, dizendo a ela para fugir. Zoid então agarra a garota, dizendo que todas morrerão. Yuri chama a En para ajudá-la enquanto Zoid tenta esmagá-la, mas no instante seguinte, o protagonista se teletransporta para lá e ataca Zoid para resgatar sua amiga. Úrsula também chega lá e em uma fração de segundos, ela diz a todas entrarem no olho de En, enquanto ele lida com o monstro. O protagonista tenta avaliar as habilidades do seu oponente, mas não consegue nenhuma informação clara sobre ele, além do fato de ser uma quimera formada em laboratório. Úrsula também tenta avaliar Zoid, mas não consegue encontrar nada, porque Etna utilizou um feitiço de ocultação de alto nível. Zoid então avança contra N, que facilmente bloqueia seus golpes e o arremessa contra uma casa próxima. O monstro sai do telhado e começa a dominá-lo com seus ataques rápidos. E quando o garoto utiliza uma barreira, Zoid consegue quebrá-la com facilidade. O garoto não entende o que está acontecendo, mas então Zoid pergunta se isso é tudo que ele tem. O protagonista reconhece sua voz e Zoid diz que ele também evoluiu. Após conseguir um olho espiritual, o garoto fica ainda mais confuso, e aproveitando a chance, Zoid então lança outra série de ataques e o empurra para trás. Eles sobem em um telhado e Zoid diz a N que ele sente como se estivesse no topo do mundo com esse poder. Ele aponta para os corpos da maga de suporte e do namorado fracote dela, dizendo que ele se vingou daqueles que zombaram dele. Ele diz ao protagonista que os dois são iguais, e que ele também deve querer se vingar dele por tudo que ele fez. O garoto responde que eles não são iguais e que ele não quer vingança. Mas então, a personificação de suas inseguranças e emoções negativas aparece atrás dele e pede que ele pare de mentir para si mesmo. Ele diz ao rapaz para ceder ao seu ódio e se vingar. O garoto tampa os ouvidos para impedir que a voz maligna alcance ele. Zoid continua com os insultos, dizendo que ele está encurralado. De repente, Yuri aparece e manda Zoid calar a boca, porque o protagonista não é nada parecido com ele. Ela diz que ele é forte e gentil e que não queria se rebaixar ao ponto de sonhar com vingança. Úrsula também aparece e diz a ele para acreditar em si mesmo, pois ele se tornou forte não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Ela diz que ele pode sim ter adquirido algumas habilidades e poderes por causa de Yuri, mas que sempre teve a coragem e a vontade para seguir em frente, apesar de todas as situações. E Yuri também diz isso para ele, falando que confia muito no garoto. E motivado por suas palavras, o rapaz resolve enfrentar suas inseguranças de frente. Ele declara que vai corresponder às expectativas de Yuri, não importa o que aconteça. E então ele se transforma, com aparência dourada, liberando uma gigantesca quantidade de energia que está queimando suas inseguranças e emoções negativas. Até mesmo Zoid fica surpreso com essa explosão de mana. E Úrsula diz que ele finalmente parou de duvidar de si mesmo, e agora vai conseguir usar todo o poder do espírito da árvore. Zoid diz que isso não impedirá ele de matar esse catador de lixo, e imediatamente salta em sua direção. O garoto permanece completamente calmo até o fim, e atinge Zoid com um contra-ataque que o faz cair longe, atravessando tudo pela frente. Zoid não está conseguindo aceitar isso, mas o protagonista já está caminhando em sua direção com uma expressão triste de pena no rosto. Desesperado com sua forma monstruosa, Zoid corre para atacá-lo, com sentimento de frustração, mas o garoto invoca uma barreira que bloqueia seu poder sombrio. Úrsula diz a Zoid que ele recebeu apenas uma pequena quantidade do poder do espírito e que ele não pode derrotar o protagonista em sua condição atual. Zoid então dá um grito para Etna, exigindo mais poder, e ela faz isso com uma expressão de cientista maluca, fazendo o guerreiro ficar ainda mais monstruoso. Zoid diz a N que ele agora com certeza é o mais forte do mundo e avança em sua direção, mas o rapaz apenas invoca sua espada e atinge o pobre coitado com um poderoso golpe, destruindo o seu corpo e o olho espiritual corrompido. No entanto, Zoid de algum jeito conseguiu sobreviver, e logo os guardas chegam para prendê-lo. O protagonista observa Zoid sendo levado, e já desconfia que uma pessoa manipuladora se aproveitou da fraqueza e do desespero dele. Ele começa a se perguntar quem está por trás disso tudo, e por que estão fazendo tanta confusão. Mas não existem pistas para sequer procurar uma resposta. E mais tarde, naquela noite, Etna aparece coletando a parte quebrada do olho espiritual corrompido, que na verdade era um dispositivo de gravação para juntar dados sobre o poder e as habilidades do protagonista. Ela fica impressionada com suas capacidades, mas também desapontada por ele ter de propósito segurado seu poder para não matar Zoid com apenas um único golpe. No entanto, Etna tinha ativado um feitiço nas memórias de Zoid para que ele não revelasse nada para a polícia. Em seguida, ela decide voltar para sua base, prometendo ao Lorde Demônio que irá revivê-lo a qualquer custo. E no dia seguinte, enquanto o protagonista está tomando um chazinho, Yuri se aproxima dele com um pedido. Ela se agita toda cheia de constrangimento, enquanto pede ao rapaz para dar um selinho nela. O garoto começa a suar de nervosismo, pois nunca chegou tão perto de uma garota na vida, e nem em seus sonhos. Ele pede a Yuri para parar de provocá-lo, mas ela fica insistindo que está falando sério, pois esse daqui é o ritual para o contrato entre o espírito e seu guardião. Nesse instante, Úrsula aparece atrás do sofá, e embora também não esteja nada satisfeita com isso, afirma que Yuri está dizendo a verdade. Ela explica que até agora, o garoto era simplesmente um guardião em treinamento, e sua conexão com Yuri era instável, fazendo com que a energia de mana dela ficasse sempre descontrolada. E ela diz que ele é muito fraco, e isso acabava sobrecarregando Yuri, porque tinha que fazer todo o trabalho. Úrsula diz a ele que agora que ele despertou, precisa firmar um contrato com ela para estabilizar suas conexões. O rapaz está pensando que beijar a mão dela deve ser suficiente para o contrato. Mas então, Pina e Croin também chegam, e dizem para o garoto dar um beijão. Ele diz a elas para caírem fora, porque ele não está querendo plateia. E então Úrsula dá uma bronca em todo mundo, dizendo para darem privacidade para N e Yuri.
Todos saem da sala e com isso Yuri fecha os olhos. Enquanto se prepara para a bitoquinha, o rapaz fica chocado porque ela realmente está querendo fazer isso. E ele caminha todo animado, mas infelizmente ao se aproximar dela, ele tropeça de medo e preocupação. Em vez de beijá-la nos lábios, ele acaba beijando por acidente a testa de Yuri. E pelo visto, isso foi o suficiente para fechar o contrato. E o protagonista sobe de nível, enquanto Yuri fica comemorando só por esse pequeno momento. E ao mesmo tempo, Etna vai até o reino dos demônios e visita um demônio corvo de alta patente que se parece com um falcão humanoide. Ela conta que recebeu ordens diretas do rei demônio, que está querendo que ele mate um cara. O falcão não está interessado em perder o seu tempo com um mero humano fracote, e ao mesmo tempo, Etna diz que ele derrotou o grande monstro Behemoth. Ele não se convence, então Etna usa sua conversa fiada para motivá-lo a entrar nessa briga. E como um grande tolo que faz de tudo por mulher bonita, o falcão promete a ela que vai acabar com o protagonista rapidamente. E do nada, ele cria um portal para o mundo humano e voa em direção à casa do garoto em velocidade máxima. Ele está confiante de que sua super velocidade dará a ele uma vitória fácil, mas aparentemente o protagonista sentiu ele se aproximando e sai do seu quarto para conversar. O falcão para na frente dele e começa a se apresentar todo marrento, mas o rapaz manda ele calar a boca, falando que todas as outras estão dormindo. O falcão fica irritado com isso e avança em velocidade máxima, mas na visão do garoto En, ele está se movendo muito lento e simplesmente o afasta com um tapa, alcançando o falcão logo em seguida. Um segundo depois, ele o acerta com balas de vácuo para finalizá-lo. Em seguida, absorve seu controle de vento e suas habilidades de super velocidade. Enquanto se pergunta por que raios um demônio está perseguindo ele, Yuri e as outras aparecem diante dele, pois o som da luta as acordou, e na manhã seguinte, ele vai até a biblioteca proibida no Palácio Real para aprender mais sobre masmorras escondidas. A princesa Cláudia está lá para recebê-lo e também guiá-lo, e graças ao relógio real que o rei deu para ele, o garoto não tem problemas para chegar na biblioteca secreta. Cláudia então diz que apenas aqueles com permissão do rei e também do bibliotecário podem entrar na biblioteca proibida. Ela pede que ele tente entrar pela porta e ele consegue sem problemas. Porém, quando Yuri tenta segui-lo, ela se depara com uma parede invisível. Úrsula então se teleporta para perto dela e descobre que a parede é forte o bastante para impedi-la de entrar também, sem falar que conseguiu interromper a conexão entre ela e Yuri. Preocupado, o garoto decide seguir em frente e encontrar o que precisa rapidamente. Ao chegar no centro do local, ele percebe que está cercado por livros e não tem ideia de como encontrar o que está precisando. De repente, ele percebe que tem uma garota caindo do céu e rapidamente entra em ação para salvá-la. A garota fica muito sem jeito enquanto agradece, e ele pergunta como diabos ela caiu. Ela responde que estava lendo um livro no alto da biblioteca e estava tão entretida na leitura que nem percebeu que estava caindo. Então, ela do nada utiliza magia para colocar o livro de volta no lugar e se apresenta como Alice, a bibliotecária. Ela diz que sabe a localização de cada livro e pergunta se pode ajudá-lo também. Ele diz que está querendo um livro sobre masmorras secretas para proteger as pessoas que, para ele, são sua família. Alice fica um pouquinho triste por algum motivo ouvindo isso, e depois de entregar o livro para ele, pergunta como Yuri está. Ele fica surpreso por ela saber sobre Yuri, e a garota Alice simplesmente revela que faz parte dos espíritos da árvore do mundo, e que consegue ver o núcleo espiritual de Yuri no olho de En. O rapaz fica chocado com isso, e nesse momento, a guardiã de Alice, chamada Aka, aparece, e começa a dar uma bronca por não tê-la informada sobre a presença de um convidado. O protagonista e a guardiã Aka se dão muito bem. Ele então diz a Alice que suas irmãs estão esperando por ela lá fora. A guardiã rapidamente conta que é impossível para elas entrarem e encontrarem Alice. Ela explica que essa biblioteca não fica dentro do Palácio Real, mas sim em uma masmorra secreta, que pode ser acessada por um portal. E foi esse portal que o protagonista passou quando entrou aqui. Ela diz que o portal tem muitas restrições, permitindo a entrada apenas de humanos aprovados pelo rei e por Alice. Existe um antigo contrato entre o espírito da árvore do mundo e essa biblioteca, que ajuda ambos. E se Yuri ou Pina entrarem aqui, o contrato seria quebrado à força. A guardiã Aka disse a ele que o único jeito de trazer as garotas aqui e encontrarem Alice é encontrar a localização da masmorra secreta, e ele empaca completamente. Ele fala que pode sim levar Alice para fora, mas a guardiã diz que isso também não vai acontecer. Ela diz que Alice é uma pessoa frágil que não sabe lutar e que não tem intenção de sair daqui por medo. Alice fica triste ouvindo isso, e ele se aproxima dela sabendo que ela tem medo de sair para o mundo desconhecido. Ele disse a ela que também costumava ser assim, mas com o apoio de Yuri e das outras, ele se tornou forte e mais confiante. Ele promete a Alice que se ela quiser ver o mundo, ele vai protegê-la de tudo e vai apoiá-la de todos os jeitos possíveis. A garota Alice fica sem jeito ouvindo isso. Então, ele diz que vai vê-la novamente amanhã, depois de encontrar uma entrada para a masmorra escondida. No dia seguinte, enquanto a guardiã Aka está cuidando de Alice, ela pergunta se ela está querendo ir lá fora, e ela sabe que Alice está com medo, mas é muito fácil ler o seu rosto e perceber que ela gosta do rapaz. Alice conta que se apaixonou por ele à primeira vista. Ela conta que esse é o mesmo tipo de coisa que acontece nos livros que ela costuma ler. Porém, ela ainda não tinha certeza se deveria sair, e a guardiã ficou encorajando ela a dar um salto de fé, pedindo que ela confiasse no protagonista e fosse com ele, porque mesmo que as coisas não dessem certo, ela sempre poderia voltar para casa. Nesse momento, o rapaz entra na biblioteca
biblioteca pelo Palácio Real. Ele conta que não conseguiu encontrar a entrada para a masmorra secreta no livro, e a guardiã Aka dá uma tapinha nas costas de Alice enquanto diz a ela que confie no protagonista, e a garota tímida pede que ele a leve para o mundo exterior. O rapaz rapidamente a pega nos braços e então salta o mais alto que pode. Ela sai da biblioteca e aparece na masmorra escondida acima dela. A guardiã também segue eles até lá e entrega um núcleo do espírito de Alice para que ela possa ir com ele, criando um clone para acompanhá-lo, já que ela não consegue se teletransportar assim como Úrsula. E com esse núcleo, eles começaram a explorar a masmorra escondida, e o garoto precisa carregar Alice nas costas por metade do caminho, devido à sua pouca resistência. Ele luta contra os monstros na masmorra mesmo sem a ajuda de Úrsula. Embora tenha alguma dificuldade para lutar contra o chefe samurai, ele também o derrota, e com isso eles chegam na saída. E a Alice parece um pouquinho chateada porque acha que o protagonista não vai carregá-la quando eles estiverem lá fora. E o garoto diz que ela sempre pode pedir para ele carregá-la. E vendo Alice tão feliz, a guardiã Aka começa a ficar ali toda alegre com o romance deles. E logo ele chegou na casa do protagonista, e Yuri corre para abraçar Alice, mas ela dá um empurrão porque não gosta que as pessoas a toquem. Por outro lado, Úrsula fica muito nervosa na frente de Aka, porque ela também é sua superior na classificação dos guardiões. Depois disso, Yuri abraça Ain por ter trazido sua irmã mais velha para fora, o que deixa Alice com ciúmes. Pina percebe isso e tenta motivar Alice a fazer alguma coisa. Ela o abraça com força, dizendo que seu braço direito ainda está livre. E antes que Yuri possa pegá-lo, Alice pula e se agarra a ele. Pina começa a provocá-la por causa disso, e Yuri percebe que sua vida vai ficar mais difícil, tudo por causa dessas outras garotas que se apaixonaram pelo mesmo cara que ela. E para escapar dessa situação, o protagonista foge para uma sauna. Mas acontece que todas as garotas o seguiram até lá. Elas continuam perguntando para ele de quem ele gosta, e por mais que ele tente, não consegue fugir delas. E pelo visto, Úrsula é a única que tá defendendo ele, falando que ninguém deve fazer essas perguntas tão desnecessárias a uma pessoa. Ele agradece a ela por estar tentando salvá-lo de um problema, mas o garoto continua desconfortável com toda essa situação. Ele diz que não aguenta mais esse calor da sauna e tenta sair. E quando Alice do nada cai em cima dele, ele percebe que ela também está com dificuldades para aturar esse calor intenso. Ele diz que ela não precisa se forçar e prejudicar sua saúde apenas para ficar aqui dentro. Alice responde que vai fazer o que for preciso para ficar ao lado dele. E bem quando ela estava quase falando uma coisa, as outras irmãs do nada ficam dizendo que irão viver aventuras juntas de agora em diante. E as suas guardiãs sabem muito bem que as garotas acabaram de bloquear uma declaração da sua própria irmã. E depois, o protagonista vai até Úrsula e pede que ela coloque o núcleo espiritual de Alice em seu olho. A garota Aka decide fazer isso, e então o garoto ganha a pedra sábia de Alice para que ele possa usar seus poderes, e Úrsula cria um contrato mágico para eles. E finalizando, Alice começa a caminhar em direção ao protagonista, mas escorrega e bate de cara no chão, ficando toda envergonhada por ser uma garota desastrada. No dia seguinte, o protagonista se encontra com Jasper e Megan. Eles contam que tem um pedido direto do rei que só ele pode atender. O pedido envolve demônios que foram banidos do reino humano para sempre. Isso foi realizado pelo herói, que criou uma barreira dimensional para impedi-los de voltar. No entanto, recentemente, alguns demônios começaram a atacar um território próximo, e nenhum aventureiro comum consegue enfrentá-los. Jasper e Megan estão pedindo que ele cuide dos demônios antes que eles causem mais danos. Enquanto isso, no mesmo território que Jasper havia contado, é mostrado um grande número de pessoas caminhando. Uma garota alegre chamada Mia pergunta ao papai para onde eles estão indo, e ele, nervoso, responde que vai levá-la para se encontrar com sua mãe, que está no céu. Eles param em frente aos monumentos de pedra. Todos se ajoelham quando o demônio Hydra se ergue dos círculos de pedras. O pai de Mia diz a ela para ir em frente, pois a Hydra vai levá-la até a sua mãe, e a garotinha não faz ideia do cruel destino que está esperando. No entanto, ela pergunta se vai ser usada como moeda de troca, mas mesmo assim, corajosa, ela se sacrifica pelo resto dos aldeões. E quando ela estava prestes a ser devorada, seu pai muda de ideia. A Hydra então lembra os aldeões do acordo que eles combinaram. É necessário uma mulher por mês. Em troca, a aldeia continua segura. Ela avisa para os humanos que eles vão ser punidos por tentarem quebrar o contrato e exala veneno para nocauteá-los. A garota Mia é a única que não foi afetada, e ela grita por socorro enquanto a Hydra tenta comê-la. Mas de repente, o protagonista chega para salvá-la e protege a garota com sua barreira. Úrsula avisa o rapaz para ter cuidado, pois a Hydra é um monstro de rank S, com um veneno poderoso. O garoto En diz a Yuri para salvar todos do veneno da Hydra primeiro, e ela consegue curá-los com uma única tentativa, pois os seus poderes evoluíram junto com o olho do protagonista. Depois disso, o garoto diz aos aldeões para fugirem, pois ele vai cuidar da Hydra, mas ninguém acredita que ele possa fazer isso. O garoto simplesmente desembainha sua espada e corta a Hydra em centenas de pedaços, surpreendendo todos os aldeões. Todo mundo tá reconhecendo ele como o grande herói que matou o antigo dragão. Enquanto isso, Úrsula avalia as habilidades da Hydra. Os aldeões agradecem ao garoto por salvar suas vidas, e o protagonista pede que o levem até o líder daquele lugar. E os aldeões, do nada, ficam sombrios. Eles dizem ao rapaz que, embora ele tenha salvado suas vidas, teria sido melhor se ele deixasse tudo como estava antes. Eles se afastam depois de falar essa frase, mas Zen tá motivado a encontrar o líder e descobrir o que tá de errado com aquele lugar. Ele finalmente chega na grande mansão do senhor daquela região e decide confrontá-lo sobre o que está ocorrendo em seu país. Afinal de contas, as pessoas estão passando fome e ele deve estar aqui só no bem bobão.
Ele entra na mansão e diz em voz alta se tem alguém em casa. O Lorde chamado Nigen sai para agrementá-lo, e esse cara acaba sendo um completo idiota desastrado. Enquanto estão tomando um chá, o protagonista diz a ele que tá aqui para resolver a questão dos demônios que estão atacando a região. O Lorde responde muito calmo que não tem demônios por perto, e que as informações que a guilda deu devem ter sido exageradas, pois não tem nenhum monstro nessa região. En então diz que ainda gostaria de ficar por alguns dias e patrulhar a região à noite para ter certeza. Ele então fala para esse riquinho metido que ele matou uma hidra no caminho daqui, e ouvir isso muda completamente a personalidade do Lorde. Ele deixa cair a sua xícara em choque ao saber que a hidra tá morta e pergunta como ele pôde matá-la, já que era a única coisa que impedia os monstros da floresta de atacá-los. Ele fica todo revoltado e dá uma bronca no protagonista, dizendo que sem a hidra para proteger sua fronteira, os monstros da floresta voltarão a atacá-los. O garoto En reclama que foi injusto fazer um acordo com a hidra, pois ela estava pedindo sacrifícios, e Nigen responde que não era nada demais, e só sacrificar uma única pessoa por mês, pelo bem de todo o território, é um grande acordo. Ele disse ao garoto que vai ser melhor ele voltar para casa, e que o povo do seu território vai sofrer por causa da atitude tola que ele tomou. Ele sai furioso da sala, e o protagonista fica confuso sobre o que ele pode fazer a seguir. Ele deixa a mansão, enquanto Nigen vai conversar com seu reflexo em um espelho mágico. Ele chama o reflexo de Sombra, e fica em pânico ao explicar que o protagonista matou a hidra. A Sombra diz a Nigen que eles podem facilmente encontrar outro monstro para substituir a hidra, mas o principal problema é esse moleque intrometido que apareceu do nada. O reflexo convence o riquinho de que o garoto En é um demônio, porque nunca nenhum humano conseguiu matar um monstro de rank S, como a hidra, e se quiserem proteger seu território, eles precisam matá-lo. Nigen acredita nele e já tá planejando a morte do protagonista, e a Sombra dá risada, dizendo que humanos são muito fáceis de manipular, e que após mais um pouquinho de trabalho mental, ele vai conseguir sair do espelho e possuir o corpo de Nigen. Por outro lado, o garoto En descobre que a muralha da vila tá totalmente danificada e não tem nenhum segurança de plantão. Ele tenta perguntar aos aldeões sobre Nigen, mas eles fogem assim que ouvem o nome. O garoto percebe que aqui todo mundo tá apavorado e traumatizado, com medo daquele idiota riquinho. E o nosso rapaz fica tentando encontrar qualquer pista que possa ajudá-lo. E logo ele encontra um cara todo desanimado e sentado sozinho, olhando para seu campo de plantações e comida que foi destruído por monstros. Tudo porque a hidra que afugentava os outros monstros morreu. Ele diz ao protagonista para retornar de onde veio, pois pessoas como ele não podem ajudá-los em porcaria nenhuma. O rapaz acaba levando isso para o lado pessoal, e rapidamente usa sua magia para preparar o campo, e planta sementes mágicas para que os vegetais cresçam muito mais rápido. Em seguida, ele utiliza a magia de terra para criar uma parede grossa e muito alta ao redor da área, para manter os monstros afastados. O fazendeiro fica chocado vendo isso, e o garoto diz que ainda é muito cedo para ele desistir da vila, e pede que ele o deixe ajudar esse vilarejo. E o cara começa a dar risada como se fosse maluco, porque suas palavras fazem ele se lembrar do pai de Nigen, o antigo Lorde. É explicado para a gente que o antigo Lorde era uma pessoa gentil e corajosa, mas no momento em que ele morreu, seu filho assumiu o poder, e tudo desandou. Assim que aquele riquinho metido ficou no controle de tudo, a hidra apareceu, e ele fez o contrato com ela sem pensar em mais nada. Ele simplesmente cortou todo o dinheiro das defesas e armas, e aumentou os impostos ao máximo, e todos que protestaram contra isso nunca mais foram vistos. E é claro que depois disso, todo mundo ficou com medo de encará-lo. E agora o fazendeiro diz que voltou a acreditar no futuro por causa do protagonista, e o rapaz fica todo emocionado ouvindo isso. De repente, as habilidades dele despertam, e ele vê uma enorme onda de monstros se aproximando da vila. Yuri então sai para perguntar se está tudo bem, e ele responde que vai derrotar todos os monstros, para que nenhum deles possa afetar a vila. O garoto pula no muro e vê milhares de monstros correndo em direção à vila. Ele entra em pânico ao perceber que não será fácil, nem mesmo para alguém como ele. Quando ele desce, Yuri aparece bem atrás dele perguntando o que eles vão fazer agora, e o rapaz não tem ideia. No entanto, quando ele vê os aldeões perdendo a esperança, ele resolve dar tudo de si para proteger suas vidas. Ele diz a Yuri para entrar em seu olho, então salta no ar, liberando uma bala de vácuo na esperança de matar algum monstro e assustar o resto. Porém, isso não funciona, e os monstros continuam correndo em direção à aldeia. Alguns deles de repente saltam em direção ao rapaz, e mesmo que ele acabe esquivando dos ataques iniciais, esses monstros parecidos com macacos são muito mais velozes do que ele pensava. Eles agarram as mãos no ar e se arremessam uns contra os outros em direção ao garoto com maior velocidade. Ele ativa sua habilidade Super Avaliação para vê-los em câmera lenta, e derrota todos eles com seus poderosos ataques. Em seguida, ele cria uma barreira para conter alguns monstros e os mata com balas de vácuo. Mas alguns monstros chegam de fininho por trás dele, e respondendo a essa jogada, ele usa outra habilidade para criar clones, e em seguida usa fios de aço para cortá-los. Os aldeões que estão fugindo dos monstros, de repente param e ficam olhando impressionados, pois não conseguem acreditar que ele esteja enfrentando todos esses monstros sozinho. Mas eles perceberam que ele está ultrapassando seus limites. Úrsula avisa que se ele continuar lutando assim, ele vai acabar desmaiando, mas o garoto está motivado a proteger todos os aldeões. Ele invoca sua espada e assume sua posição para aplicar um ataque de longo alcance que vai destruir todos os monstros de uma só vez. Úrsula tenta impedir, dizendo que nesse ritmo seu corpo não vai aguentar por muito tempo. Ele se recusa a desistir. Mesmo com vários monstros cercando-o, ele desembanha sua espada com toda a força, desferindo um golpe que mata todos os monstros de uma só vez. No entanto, ele atingiu seu limite e cai no chão. E Yuri aparece com água sagrada e começa a curá-lo com seus encantamentos. Mas o garoto se machucou tanto que até mesmo essa água sagrada leva um tempo para regenerá-lo. Assim que ele se sente melhor, ele se levanta para agradecer a Yuri, mas não a encontra. E do nada ele vê a garota Mia pulando em sua direção, chamando-o de herói.
O resto dos aldeões também estão lá e agradecem ao rapaz por salvá-los mais uma vez. No entanto, o fazendeiro que o garoto ajudou antes tem outra coisa em mente. Ele começa a perguntar a seus amigos por quanto tempo eles irão viver na sombra com medo. Ele diz que eles colocaram suas vidas nas mãos de Nidian. Por causa daquele idiota, eles foram forçados a fazer sacrifícios humanos para a Hydra. Nunca puderam fazer nada para melhorar sua situação. E eles mesmo, quando o protagonista lutou sozinho contra milhares de monstros, eles apenas observaram de longe. O homem está motivando os aldeões a assumirem suas próprias responsabilidades, e todos se juntam a ele com grande animação. O garoto fica emocionado vendo isso, e começa a dizer a Yuri que isso é como daquela vez em que ela o salvou. Naquele dia, ela protegeu sua dignidade, deu a coragem para viver sua vida do seu próprio jeito, e agora que ele fez o mesmo que ela fez antes, ele sente que se tornou uma grande pessoa como ela. Os aldeões intrometidos interrompem o momento, dizendo que nunca mais deixarão aquele mimado de Nidian mandar neles. Mas, aí do nada ele aparece, perguntando se estavam falando dele. Os aldeões se assustam, mas seu líder deixa claro que seguirá o protagonista em vez dele, porque foi ele quem o salvou. O riquinho metido fica apenas debochando, e afirma com confiança que esse moleque forasteiro está enganando todo mundo. Ele diz que esse é um grande malandro e vagabundo, que armou o ataque do monstro apenas para fazer uma lavagem cerebral em todo mundo. Ele tenta assumir a situação, mas os aldeões se recusam a acreditar nele, e dizem que mesmo que ele seja um demônio, todos ficarão felizes em deixá-lo governar em vez de um fracassado idiota. Com isso, Nidian entra em pânico, e o chefe da aldeia diz que eles precisam de um governante como seu pai, que possa lutar ao lado deles. O estado mental do nobre acaba piorando, ele sente uma forte dor de cabeça. Pedindo ajuda para a sombra, é revelado que ele tem um espelho que usa no colar. Na mesma hora, o protagonista sente uma energia muito ruim que está vindo do espelho, mas não consegue dizer exatamente o que é. E percebendo que pode ser um objeto encantado pelas trevas, ele tenta tirar o espelho da mão de Nidian. Mas é tarde demais, pois ele foi engolido pela escuridão. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final de mais uma parte. Quer continuação? Já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu like. Tamo junto, mano. Até a próxima. Fui!